Edward, cardiologista da Cardio Center de Manaus. Este é o nosso primeiro encontro, que eu espero que sejam muitos a partir de agora, semanalmente. Nós vamos apresentar programas em que vocês vão participar, nos indicando quais são os temas que nós deveremos discutir com vocês, através de um linguajar simples, tranquilo, em que todo mundo possa entender o que é que se está dizendo. Semanalmente, ou eu, ou a doutora Naira, ou o doutor Ítalo, ou o doutor Edward Neto, estaremos aqui falando de cardiologia, de clínica médica e de urologia. O nosso tema hoje é bastante simples, mas que pouca gente valoriza isso, que são os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Existem os fatores de risco que são modificáveis e os fatores de riscos não modificáveis. Os não modificáveis a gente começa logo pela idade. O tempo é cruel com a gente. Não dá para ficar com 30 anos a vida toda. Então o envelhecimento já provoca o surgimento de algumas, ou pelo menos predispõe o surgimento de algumas doenças cardiovasculares. Para vocês terem uma ideia do que a idade é importante hoje, em 1980, para cada 100 mulheres que nasciam, 30 chegavam aos 80 anos. Uma estatística realizada agora em 2013 mostrou que dessas 30 para 100 nascidas, a coisa subiu para 55 mulheres. Então veja, nós estamos envelhecendo. E para se envelhecer tem que se cuidar. Não é possível se manter, como eu disse, a idade em 30 anos. Um outro fator de risco importante é o sexo. O homem, para algumas doenças cardiológicas, tem muito mais predisposição a elas do que as mulheres. A raça negra tem um problema sério com respeito ao tratamento, seja na hipertensão, seja no diabetes. É muito mais difícil o controle da hipertensão e do diabetes em pacientes negros. A hereditariedade. Bom, a hereditariedade, quando a gente nasce, praticamente recebe um carimbo. Você vai ter problemas no futuro. Quando é outra história. Então, por exemplo, a própria hipertensão e o diabetes são fatores de risco não modificáveis, nesse caso da hereditariedade. Então você, já que vai ter essa predisposição a ter doenças do coração mais tarde, ou mesmo do diabetes, é muito importante que você evite os outros fatores de risco que vão se juntar, vão se somar e se transformar numa bomba relógio no seu colo, e uma hora vai acabar explodindo isso tudo. Então é muito importante entender a hereditariedade, a idade, a raça, são fatores de risco que a gente não consegue modificar. Mas vamos falar sobre os fatores de risco que a gente pode participar e deve participar para minimizar, pelo menos, o aparecimento de algumas doenças cardiovasculares. A gente vai iniciar com o sedentarismo. O sedentarismo hoje, principalmente com essa história da quarentena, por conta da pandemia do Covid-19, colocou todo mundo dentro de casa. Aliás, a mantra que se tinha no início dessa pandemia é fique em casa, fique em casa, fique em casa. O grande problema é que essa situação acabou gerando outro problema, que foi a obesidade, mas nós vamos falar isso já já. É muito importante que se tenha consciência de que a atividade física é fundamental. Quando a gente fala em exercício físico, não é só uma questão de manter o corpinho bonitinho, corpinho da Gisele Bündchen, corpinho de toureiro espanhol, etc. Não, não é isso. O exercício físico é uma maneira que você tem de extravasar as tensões do dia a dia. Então é aquela história de que o homem pega no final de semana a raiva que ele juntou da semana toda e descarrega na canela do adversário no futebol do domingo. Vai lá, chuta o camarada, xinga o juiz, etc. Ele põe para fora, ele extravasa. E isso o exercício físico ajuda. Eu costumo dizer aos meus pacientes que não existe um momento de solidão mais gostoso do que quando a gente está caminhando. Durante a caminhada você viaja, você resolve problemas, você arranja outros e tal, mas ninguém invade a sua privacidade ali. E ali você coloca a tua vida em dia. Quando se fala em sedentarismo, automaticamente a gente pensa em obesidade se você não faz atividade física. Afinal de contas, ganhar peso ou perder peso é uma questão de matemática. Se você come 1000 calorias, tem que queimar as 1000 calorias, senão sobra na barriga. Não tem muito milagre nessa história. E hoje, a obesidade no Brasil é um grave problema. 55% da população brasileira hoje está com sobrepeso. 55% da população. E quase 20% são considerados obesos.
Então, se a gente imaginar 200 milhões de brasileiros, nós temos 40 milhões de brasileiros obesos. É muita coisa, é muita coisa. Mas vamos lá. A obesidade, então, ela é responsável por várias patologias. A obesidade e diabetes têm uma relação direta. A obesidade e a hipertensão têm uma relação direta. Você aumenta peso, o risco de você desenvolver diabetes é muito grande. Se você aumenta peso, você tem também a probabilidade de piorar os níveis de pressão arterial. Então a obesidade não é um bom negócio. Quando se fala em obesidade, nós estamos falando em comer. Comer, 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 e aí vem o quê? Colesterol. A maioria das vezes, o aumento do colesterol se deve a erro de boca. A gente come o que não deve. É bem verdade que o organismo precisa de colesterol, mas em níveis aceitáveis. Hoje as diretrizes dizem até 200 miligramas por decilitro em que você tem o colesterol. Mas o colesterol total é a soma de várias frações de colesterol. HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol. O que importa pra gente é o bom e o mau colesterol. O bom colesterol, que é o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, ele deve estar sempre acima de 50 a 60. Enquanto o mau colesterol, que é o LDL, ele deve estar abaixo de 100 quando o paciente não tem nenhuma comorbidade, mas se tiver, por exemplo, diabetes, esse 100 do LDL colesterol deve baixar para 70. Então o colesterol, como eu disse, na grande maioria das vezes a gente coloca para dentro através da boca. Mas o próprio organismo produz colesterol, o fígado produz, o cérebro produz, a gente precisa desse colesterol para o processo digestivo, para a formação de hormônios, etc. Então, mas em níveis aceitáveis. Um outro caso importante de fator de risco que você tem condições de modificar é a hipertensão, desde que tratada. 95% dos casos de hipertensão não tem cura, porque são vários fatores de risco, vários fatores que colaboram para o aumento, para o aparecimento e aumento da pressão arterial. 5% a gente consegue. Por exemplo, se eu tenho um tumor renal e opero esse tumor renal, eu acabo com a causa do problema. Se eu peso 150 quilos, perco 100 quilos, eu diminuo, eu tiro esse excesso de peso e provavelmente a hipertensão vai se estabilizar. Então hoje a gente tem no Brasil um volume muito grande de hipertensos. 60% dos idosos hoje têm hipertensão arterial. Existem mortes por causa da hipertensão no Brasil de 200 mil mortes ano. A gente está assustado com esses 80, com 90 mil mortes pelo Covid, mas a hipertensão mata no Brasil 200 mil pessoas. 24% da população em geral no Brasil, ou quase 25%, tem hipertensão. E pouca gente valoriza a hipertensão porque 50% dos pacientes hipertensos não tem sintomatologia. E quando a gente não sente nada, a gente acaba empurrando a coisa com a barriga. E quando os pacientes têm sintomas, sempre minimizam esses sintomas, arranjando uma desculpa para aquilo. Por exemplo, a dor na cabeça é por causa de uma enxaqueca, a tontura é uma labirintite, a insônia estou cheio de problemas, a irritabilidade é o trânsito que está uma droga, o zumbido no ouvido é porque entrou água. Nada. Essa sintomatologia todos esses sintomas podem estar relacionados com o aumento da pressão arterial. Por isso é muito importante que o paciente tenha consciência de que precisa, primeiro, aderir ao tratamento. Existem alguns estigmas aí a respeito de tratamento de hipertensão para homem, mas isso a gente vai discutir num próximo programa a respeito de hipertensão, falar só sobre hipertensão. Outra coisa que a gente tem que entender é a respeito do tabagismo, que é também um fator de risco modificável. Eu não vou falar nada a respeito de tabagismo, porque se vocês, depois aí nos comentários, me disserem só uma vantagem que o tabagismo provoca, aí eu vou ficar quieto. Eu não vou mais condenar o tabagismo. Mas é importante que vocês entendam o seguinte: com as campanhas que foram realizadas no Brasil, houve uma diminuição de 43% de fumantes para 18%, quase 19%. Então a conscientização de que o tabagismo não é um bom negócio foi muito boa através de campanhas e das proibições que foram feitas
para não se fumar em público ou ir em locais públicos aí. Vamos falar sobre diabetes, outro fator de risco que você não consegue curar, mas você consegue controlar. E isso aí você pode modificar a história a respeito das doenças que o diabetes pode levar junto com ela. Eu costumo dizer que diabetes é complicado porque tudo que ela estraga não tem como recuperar. Se você vai perdendo a visão, você vai perdendo a visão. Se você tem um ferimento num dedo do pé, por exemplo, você pode acabar em amputação desse dedo. Então o cuidado com o diabetes é muito importante. As tentações vão aparecer a todo momento. É um pudinzinho aqui, um bolinho de chocolate ali, um sorvete ali, sempre vai aparecer as tentações. Mas você tem que entender que precisa ser resistido isso. As doenças que o diabetes provoca, as complicações que o diabetes provoca são irreversíveis, não tem volta. Por fim, nós vamos falar sobre o estresse. Volto a falar a respeito da pandemia, com essa história do Covid foi uma loucura, quer dizer, todo mundo entrando, ainda hoje, sofrendo o estresse por conta do medo de adquirir essa virose. E o estresse é interessante, como eu falei no exercício, que você pode, através do exercício, você pode minimizar ou diminuir a intensidade do seu estresse. Mas tem uma estatística americana, agora, recente, feita, que a gente tinha, até um tempo atrás, uma doençazinha chamada síndrome do coração partido. E isso não tem nada de paixão na história, síndrome do coração partido. É a doença, é uma cardiopatia de Takotsubo. Essa doença é provocada pelo estresse. Até pouco tempo atrás, só 1,3% da população tinha essa doença. Hoje, com o Covid, subiu para 7,8%. Então veja, praticamente 7 vezes mais do que se tinha anteriormente, hoje nós temos as custas do estresse, o aparecimento da síndrome do coração partido. O estresse hoje está provocando um estrago enorme. E é uma coisa que a gente pode, através de exercício físico, através de yoga, quer dizer, papo com um psicólogo, quer dizer, você tem que procurar uma maneira de diminuir a sua carga de estresse. O estresse acaba provocando uma enxurrada de adrenalina no nosso sistema circulatório. A adrenalina age sobre o coração de maneira muito intensa, ela provoca vasoconstrição, e com essa vasoconstrição você tem aumento de pressão arterial, tem aumento de trabalho cardíaco, tem um risco de sofrer uma isquemia cerebral. Então, esses são os fatores de risco que eu gostaria de deixar na lembrança de vocês, os modificáveis e os não modificáveis. A gente vai se encontrar na próxima semana. Eu espero que durante essa semana agora vocês nos enviem temas para que a gente possa discutir na semana que vem. Ou a mim, ou a doutora Naira, ou o doutor Ítalo, para falar de urologia, ou o doutor Edward Neto, que vai falar também sobre clínica médica, de uma maneira geral, clínica geral, né? Como é nosso primeiro programa, se você quer nos incentivar, se inscreva aí no canalzinho do YouTube, dê um like, claro, isso é importante que a gente tenha, ou dislike se você não gostou disso. A gente se vê a semana que vem. Até lá!